Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que fixa os efetivos das Forças Armadas para o ano de 2018. O diploma mantém a referência já estabelecida de um efetivo máximo de 32 mil militares e garante uma aproximação às necessidades estruturais e às atividades das Forças Armadas previstas para este ano. Foi ainda aprovada a proposta de lei que altera regras de comercialização de produtos financeiros e de organização de intermediários financeiros, garantindo uma maior proteção dos consumidores deste tipo de produtos e dos investidores não profissionais e aumentando a transparência quanto aos serviços prestados. O diploma cria restrições à venda de alguns produtos financeiros, amplia a informação a prestar aos clientes e reforça as sanções sobre más práticas comerciais. O diploma segue-se a uma diretiva, como o Sr. Ministro das Finanças terá oportunidade de explicar com mais detalhes já daqui a pouco. O Conselho de Ministros aprovou ainda o decreto-lei que clarifica os critérios aplicáveis nas faixas secundárias de gestão de combustível no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. O diploma impõe a substituição de espécies mais vulneráveis aos incêndios por espécies autóctones e mais resilientes ao fogo, no âmbito do conjunto de medidas que temos vindo a aprovar para prevenir fogos florestais. Foram igualmente aprovadas duas resoluções que autorizam a realização de despesa para a execução de medidas de preparação para a campanha de prevenção e combate aos incêndios durante o ano de 2018 e de apoio às populações atingidas pelos incêndios em 2017, em especial nos meses de junho e de outubro. No quadro do Programa de Apoio à Reconstrução e Reconstrução de Habitação Permanente, a Comissão de Coordenação da Região Centro é autorizada a proceder ao lançamento de um conjunto de empreitadas de obras públicas para reconstrução de habitações nos concelhos de Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Santa Combadão, Vozela, Tondela, Tábua, Mortágua e Penacova. Para mais informações relativamente à proposta de lei que altera as regras de comercialização de produtos financeiros, dou a palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, muito boa tarde. Acrescentaria apenas àquilo que a Sra. Ministra referiu, que nós estamos com esta proposta a transpor um conjunto de diretivas e de regulamentos da União Europeia bastante alargado. São 3 diretivas e 5 regulamentos da União Europeia que estão agora a ser transpostos. Esta proposta legislativa é de grande importância para consumidores e para investidores não profissionais, como foi referido, mas também para as próprias autoridades de supervisão que veem os seus poderes alargados e reforçados. É uma proposta legislativa que dá um passo importante na implementação do programa do Governo, em particular naquilo que diz respeito a uma regulação mais eficaz nos mercados e à eficácia da supervisão no setor financeiro. As alterações propostas são muito vastas, vão desde a governação de produtos aos deveres de informação a clientes, para tornar todo o processo mais transparente, e impõe limites muito claros a práticas como as de vendas cruzadas, que têm frequentemente sido já objeto de tratamento pelas entidades de supervisão, mas que agora vão ser de forma mais clara restringidas. É uma proposta legislativa que, como eu disse, também aumenta e alarga, reforçando os poderes das autoridades de supervisão, em
por exemplo, matérias de cooperação e de troca de informações que recentemente também foram abordados em várias circunstâncias naquilo que é a regulação do mercado financeiro, em particular na determinação do espaço de intervenção de cada um dos 3 reguladores financeiros. É, portanto, uma proposta de grande alcance, mas muito importante para o aumento da confiança dos investidores no mercado financeiro nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Pedi então ao Sr. Ministro Adjunto se podia dar mais alguns esclarecimentos relativamente a estas medidas que integram um conjunto de outras medidas que temos vindo a aprovar para prevenção e defesa da floresta, para prevenção de fogos florestais e defesa da floresta. Muito obrigado, Sra. Ministra. O Conselho de Ministros deliberou em 21 de outubro passado um conjunto de medidas destinadas à reformulação do sistema de prevenção e combate aos incêndios florestais na sequência das recomendações da Comissão Técnica Independente. Desde então para cá, tem estado a lançar um conjunto de medidas que visam assegurar a transformação progressiva do nosso sistema para aquele modelo que se recomenda e que deverá estar instalado a prazo. Ao mesmo tempo, temos tido uma grande preocupação com a preparação da época de fogos de 2018. E, nesse sentido, há um conjunto de medidas que visam o reforço dos meios disponíveis para a prevenção e o combate aos incêndios com efeitos imediatos. O Orçamento de Estado para 2018 apropriou uma verba global de cerca de 622 milhões de euros para, precisamente, enfrentar os problemas gerados pelos incêndios de 2017 e preparar a próxima época de incêndios e assegurar aquela transformação progressiva. Hoje, o Conselho de Ministros decidiu um conjunto de autorizações de despesa precisamente para permitir o reforço de meios e de recursos humanos para aplicação imediata. Eu gostaria de destacar a esse propósito o seguinte. Ao nível dos meios humanos, foi deliberada a instalação do reforço em 500 elementos do Grupo de Intervenção, Prevenção e Socorro da GNR, em 100 elementos do Serviço de Proteção da Natureza da GNR e ainda a contratação de 200 guardas florestais. Para reforço dos efetivos que serão agora afetos ao GIPS e ao Serviço de Proteção da Natureza, foi decidido o recrutamento externo de 600 militares para a GNR. Também foi deliberada a contratação de 200 efetivos para as Forças Armadas, em regime de voluntariado e em regime de contrato. Ao nível do reforço dos equipamentos destinados à prevenção e ao combate aos fogos florestais, o Conselho de Ministros decidiu o reforço das capacidades, a autorização de despesa para reforço das capacidades do Ciresp, a aquisição de fardamentos e equipamentos de proteção individual para os agentes envolvidos na prevenção e combate ao fogo, a aquisição de veículos de transporte e de combate aos incêndios, equipamentos para a engenharia militar e o reforço dos sistemas de vigilância aérea da Força Aérea Portuguesa. Absolutamente decisivo na aposta que se está a fazer ao nível da prevenção dos fogos são um conjunto de intervenções na prevenção estrutural da floresta contra o fogo florestal. E, nesse sentido, o Conselho de Ministros deliberou autorizar a realização de despesa na concretização de cerca de 500 km de rede primária de proteção contra os incêndios, as famosas autoestradas florestais, a realização de um conjunto de intervenções de proteção em parques naturais e áreas de paisagem protegida, intervenções na rede hidrográfica e ainda a autorização de despesas para a realização de parques de madeira. Gostaria ainda de salientar, a propósito de uma outra resolução que foi aprovada, que na continuação do esforço de reconstrução das áreas afetadas pelo incêndio, o Conselho de Ministros deliberou autorizar o lançamento de empreitadas para reconstrução de habitações de valor superior a 25 mil euros cada.
Relativamente às habitações que carecem deste grau de intervenção mais significativo e por forma a tornar mais eficaz o esforço de intervenção, foi decidido que estas empreitadas seriam realizadas de forma centralizada pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional das áreas afetadas e, para esse efeito, o Conselho de Ministros deliberou autorizar a realização de despesas até 45.700.000 euros para este efeito. Este esforço, que agora se autoriza, acresce ao esforço já realizado em tudo o que são intervenções de reconstrução e apoio de emergência às zonas afetadas pelo incêndio, que desde o verão passado o Governo tem vindo a investir. E era isto que tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores jornalistas para alguma questão que queiram colocar. Bom dia, Sr. Ministro. Joana Feliz Jardim Siluza. Queria lhe perguntar, para lá destas medidas todas que foram hoje aprovadas, como é que o Governo pretende resolver o problema que surgiu na sequência da aprovação do último diploma, que tem a ver com a limpeza das florestas? A Associação Nacional de Municípios já rejeitou esta legislação e pediu uma reunião de urgência com o Governo. Este era um dos principais focos que foi deixado pelo Ministro Cabrita no último Conselho de Ministros. Como é que o Governo pretende dar a volta a esta situação? Obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado pela sua pergunta. A legislação que obriga à limpeza das faixas secundárias de proteção da floresta e a limpeza das propriedades privadas à volta de aglomerados urbanos e nas habitações, e à volta das habitações, não é nova. É uma legislação de 2006 que está em vigor desde esse momento. E aquilo que se tem verificado é que, por falta de clareza no regime jurídico, quer do ponto de vista técnico, quanto à natureza das intervenções, quer quanto à capacidade que as autarquias locais têm de fazer face à omissão dos proprietários, era necessário dotar, quer os proprietários, quer sobretudo as autarquias locais, dos instrumentos jurídicos e financeiros para poderem fazer face a essa sua obrigação. Nesse sentido, a Lei do Orçamento de Estado, aquilo que veio fazer foi criar um conjunto de mecanismos que visam dotar as autarquias locais dos instrumentos necessários para poder cumprir essa sua obrigação que data de 2006. E, nesse sentido, eu recordo que a Lei de Orçamento de Estado permitiu que as autarquias se pudessem substituir aos proprietários e, a partir de 31 de março até 31 de maio, têm ferramentas excepcionais para o poderem fazer. Têm acesso a uma linha de crédito criada pelo Governo para poderem financiar essas intervenções, que depois terão que ser ressarcidas pelos proprietários. Podem contratar os serviços necessários para esse efeito com recurso a ajuste direto. Podem executar os trabalhos de limpeza sem necessidade de visto prévio do Tribunal de Contas. Têm a possibilidade de pedir a assistência das forças de segurança para poderem fazer as intervenções, no caso improvável dos proprietários quererem impedir o acesso à propriedade, e fica também claro que podem tomar posse administrativa dos terrenos para esse efeito, independentemente de outras formalidades. Estas ferramentas eram necessárias para que possamos claramente definir que a omissão dos proprietários privados na limpeza dos seus terrenos, que é uma responsabilidade dos proprietários, pode ser respondida pelas autoridades públicas nas respectivas esferas de competência, para que não tenhamos que estar confrontados novamente com situações em que casos de risco não são acautelados atempadamente e acontecem tragédias porque as faixas à volta dos aglomerados urbanos, das estradas ou das casas não estão suficientemente limpas. Portanto, eu não creio que isto seja uma questão de oposição, não creio que seja uma questão de criação de dificuldades às autarquias, pelo contrário, toda a intervenção da Lei de Orçamento de Estado foi no sentido de lhes dar as ferramentas que até ao momento careciam. Queria também dizer que as autarquias locais são agentes da administração pública que têm responsabilidades muito críticas nesta tarefa, que é uma tarefa nacional. A limpeza
do mato, a gestão do combustível, usando a expressão técnica, é provavelmente o ponto mais crítico da prevenção que temos que fazer para tornar o nosso território mais resistente aos incêndios florestais. Há responsabilidades que são do Estado, e é por isso que o Estado autorizou hoje, o Conselho de Ministros autorizou hoje o Estado a realizar a rede primária de prevenção estrutural, e há responsabilidades que são das autarquias locais. O Conselho de Ministros não ignora a dimensão da tarefa que, neste momento, proprietários e autarquias, tal como o Estado, têm pela frente. São décadas de abandono, são 12 anos de uma legislação que não tem estado a ser adequadamente cumprida. E o Conselho de Ministros não ignora isso e está disponível para colaborar com os municípios no sentido de facilitar o mais possível os meios necessários para fazer. E sabemos que vai ser muito difícil levar isto a cabo muito rapidamente. Mas, como dizia o Sr. Ministro da Administração Interna ainda a semana passada, a principal prioridade que temos para os próximos meses, que é um dever de todos, é de limpar o mato. E volto a fazer o apelo que o Sr. Ministro da Administração Interna fez aqui a semana passada: vamos todos limpar o mato, é essa a responsabilidade que incumbe a todos os agentes. Creio que o Sr. Ministro respondeu já a essa questão, Sra. Jornalista. Obviamente que estamos sempre atentos, mas todos nós sabemos, nos diferentes níveis da administração pública, e até sabemos como cidadãos e como proprietários dos que o são, que esta é uma responsabilidade que nos cabe a todos e que temos que fazer um grande esforço preventivo nesta matéria, e que, como estávamos a fazer, não foi suficiente. Portanto, isso é que nos preocupa. Fazer tudo o que pudermos e soubermos neste momento para em matéria de prevenção. Foi conhecido ontem a decisão sobre a antiga Triunfo, atual Gramax. São quase 500 trabalhadores que vêm para a rua por despedimento coletivo. Foi abordado o assunto, qual é a posição do Governo sobre esta matéria? Muito obrigada. Não foi discutido no Conselho de Ministros, mas, como é sabido, tanto a ACT, a Autoridade das Condições de Trabalho, como o Instituto de Emprego e Formação Profissional estão já no terreno para poder acionar todos os meios de apoio às trabalhadoras que, infelizmente, perderam o seu emprego com a decisão ontem tomada. Boa tarde. Eu tenho várias questões. Primeiro, para a Sra. Ministra, eu queria saber se o caso Tancos foi falado no Conselho de Ministros e se o Governo está satisfeito de alguma forma com esta posição do Exército, dizendo que o caso está encerrado. Continuamos sem saber exatamente, pelo menos publicamente, o que é que se passou ali. Depois queria perguntar ao Sr. Ministro se de alguma forma falou aqui no reforço das Forças Armadas, no combate a incêndios, se já está decidido. Eu não tenho vindo aos Conselhos de Ministros, eu não sei se já está decidido, se não, mas é uma curiosidade que eu tenho. Em relação aos meios aéreos para a Força Aérea de Combate a Incêndios, se falou disso ou não e em que ponto é que está essa situação. E para o Sr. Ministro das Finanças, então, é uma área que eu ainda domino menos, mas como falou aqui, a transparência na área do crédito, eu queria saber se estas medidas, eu percebi que têm a ver com a transposição de diretivas comunitárias, mas também tem a ver com o facto do crédito estar a aumentar e muito, e se isso tem preocupado o Governo, isso tem a ver com o facto, o que é que nos pode adiantar mais sobre isso? Não tem nada a ver, já percebi. O Sr. Ministro responderá, penso que não tem a ver, mas não sei se ele quererá dizer, é outro problema que esta diretiva não resolve. Como foi dito pelo Ministério da Defesa, o processo de investigação neste momento encontra-se numa fase que deve ser sigilosa. Não quer dizer que a fase sigilosa seja eterna e, portanto, não quer dizer que não possam ser dadas mais informações numa fase seguinte, mas não nesta. E, portanto, não foi hoje objeto do Conselho de Ministros. Começava então pelo Sr. Ministro das Finanças sobre esta diretiva e sobre a outra questão, se o Sr. Ministro quiser referir-lhe. Muito rapidamente, porque a questão que me coloca, de facto, tendo a ver com a atividade financeira, não está vertida nesta transposição de diretivas, mas há uma ligação óbvia que tem a ver com o facto de, também pelo aumento da transparência, pelo aumento da exigência
e do reforço dos poderes das autoridades de supervisão, nós poderemos melhorar a qualidade dos produtos e a qualidade com que todos os intervenientes nos mercados de instrumentos financeiros atuam. Seguramente quem toma esses produtos, conhecendo melhor os níveis de risco e os níveis de exposição que toma para si e, obviamente, sendo mais exigentes com aqueles que comercializam estes produtos, nomeadamente as instituições de crédito e os intermediários financeiros. E, portanto, eu diria que, não tendo diretamente a ver, é evidente que um mercado financeiro melhor regulado e melhor supervisionado vai, com certeza, contribuir para que todos os seus intervenientes tenham em consideração a sua exposição a riscos que possam, de alguma forma, preocupar do ponto de vista da evolução financeira da economia portuguesa. E, portanto, obviamente, o Governo está atento a essas evoluções. Teve, aliás, respostas para algum, enfim, na área que lhe compete para elas a nível do Orçamento de Estado para 2018. Relembro, por exemplo, aquilo que foi feito ao nível do imposto de selo para o crédito a consumo e temos apelado recorrentemente a uma atuação consistente e coerente daquilo que são os reguladores financeiros nesta matéria, em particular na área macroprudencial. Obrigado. Eu poderia acrescentar até que também o Banco de Portugal está envolvido hoje em programas de literacia financeira. Nós também temos no programa da inovação social, com a Fundação Cupertino de Miranda, apoiamos um programa de literacia financeira. Enfim, o efeito pode não ser imediato para jovens, para crianças e para adultos, mas é também uma medida de natureza preventiva numa questão tão relevante como aquela que colocou o Sr. Ministro. Obrigado, Sra. Ministra. A senhora jornalista colocou uma questão sobre a intervenção da Força Aérea, precisamente nestas missões de prevenção e combate aos incêndios. Na definição do novo modelo, a resolução do Conselho de Ministros de 21 de outubro deliberou que a Força Aérea passará a assumir a gestão e o comando centralizado dos meios aéreos de combate aos incêndios florestais. No entanto, isso não é uma medida de impacto imediato. A Força Aérea e o Ministério da Administração Interna encontram-se, as Forças Armadas e o Ministério da Administração Interna encontram-se precisamente a avaliar a forma e o momento em que essa transição de comando e de gestão se processará. Desde já, no entanto, a Força Aérea vai ter um envolvimento acrescido em missões de patrulhamento e de prevenção, e também por isso foi reforçada a aquisição de meios para vigilância aérea por parte dos meios da Força Aérea, que vão estar mais envolvidos na prevenção e nas missões de vigilância. Uma das questões essenciais que aprendemos com as lições do ano passado é que o elevado número de ignições, de incêndios, ocorrem muitas vezes por ação humana e que é preciso ter uma detecção muito imediata destes fogos para poder fazer uma intervenção também muito precoce. O envolvimento da Força Aérea nas missões de vigilância, que já se testou o ano passado com algum sucesso, pretende-se agora reforçar, e é por isso também que esta deliberação autoriza esse reforço de meios aéreos. O Sr. Ministro das Finanças estão-me a dizer que hoje saem os dados da execução orçamental. Queria saber se confirma se são positivos e se o déficit vai ficar mesmo no 0,1%, 0,2%, como disse o Sr. Primeiro-Ministro. Acho que são dezembro, não é? É como lhe disseram, vão sair. E, portanto, ainda não saíram. Posso, para que esta minha resposta mais vaga não revele algum sinal de preocupação com os números de dezembro, posso-lhe obviamente adiantar que sim, vão confirmar a boa evolução das finanças públicas ao longo de 2017 e
o mais relevante de tudo, o cumprimento das metas pela parte do Governo, que é inevitavelmente aquilo que dá credibilidade à sua atuação e às diferentes políticas que vem desenvolvendo, neste caso com a tradução orçamental. Muito obrigado. Muito obrigada, senhoras e senhores jornalistas, e um bom almoço.